Mais uma vez, como é bom estarmos reunidos aqui. Nós vamos continuar nossa caminhada em Juízes, e quero dizer que o texto se apegou ao coração e à mente, e acho que a gente vai conversar sobre ele mais uma vez, só que agora com uma abordagem, não diria nova, mas um pouco diferente. Juízes capítulo 8, a gente começa no verso 22 e a gente vai até o versículo 35. A gente tinha parado no 28 na semana passada, mas hoje a gente vai avançar e vai até o 35. Juízes 8, 22 até o 35. Acho que dessa vez a gente realmente de fato termina a história de Gideão. Eu relembro que o livro de Juízes é um livro que finaliza uma etapa do povo de Israel, uma etapa histórica em que Israel ainda não tinha reis. E a partir do próximo livro, que é 1 Samuel, a história de Israel é contada então considerando os seus reis. Juízes 8, a gente vai do 22 até o verso 35. E Juízes então é aquele momento na história desse povo em que eles estão passando de uma experiência tribal, patriarcal, para uma experiência de nação. Mas é uma nação que ainda não tem um rei, e que talvez devesse ter continuado assim, sem rei, mas que escolheu ter rei, que pede, clama a Deus por um rei, mas que está passando então dessa liderança quase orgânica, que são os juízes, que são líderes que se levantam de forma quase aleatória, são pessoas chamadas por Deus de diferentes tribos, de diferentes famílias, de diferentes contextos sociais, muitos deles improváveis, e no entanto eles são chamados por Deus e colocados por Deus para fazer grandes libertações para esse povo. Então, vamos lá. Mais fácil eu ler aqui, está todo mundo aqui, a minha versão é um pouco diferente. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Perceba então que já há esse sentimento latente no povo de querer fixar uma liderança sobre si, de querer escolher que haja uma dinastia. Isso nada mais é do que a contaminação das pessoas que estão em volta deles, né? Os povos que estão em volta que têm reis, eles não têm reis, eles não têm rei nenhum. Moisés tinha sido seu grande líder, Josué após ele, mas isso não constituiu nenhuma dinastia de poderio. E eles vêm a Gideão, depois dessa grande obra que Gideão fez de libertação dos midianitas, e eles dizem: olha, Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. De novo eles personalizam a vitória que é feita por Deus e dada por Deus. A gente lê os versículos em que claramente Deus diz isso, fala assim: olha, eu vou fazer com que essa vitória seja com poucas pessoas, para que vocês saibam que fui eu que dei a vitória. E aí o povo não tem jeito, né? Fala assim: não, Gideão, você que estava à frente, você que é o cara, e nós queremos que você, seu filho, seu neto, enfim, reine sobre nós. E aí Gideão, sábio, cheio do Espírito Santo, diz: não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês.
Obrigado, mas volta só um pouquinho, Pedrão. É só para dizer que essa frase, o Senhor reinará sobre vocês, é algo que é repetido pelos diversos líderes, né? Havia um temor daquele que liderava o povo em saber que ele era apenas mais um instrumento, e de fato que era o Senhor que governava. Mesmo os reis, Davi por muitas vezes diz isso, né? Moisés diz isso ao Senhor, fala assim: olha, eu estou aqui apenas cumprindo uma função, mas é o Senhor que é o dono, que é o rei sobre vocês. Pode continuar agora, Pedro. Mas Gideão aí prossegue e diz: olha, só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os despojos eram aqueles restos de guerra, né? Gideão tinha guerreado contra os midianitas. Lembra que Israel estava super empobrecido e os midianitas estavam super enriquecidos. Haviam mais de 120 mil soldados que foram derrotados. E aí o texto diz, né, os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E ele pede: então, olha só, já que vocês querem me agradecer de alguma forma, vocês estão felizes com a minha liderança, então que vocês então me deem um pouco do muito que Deus deu para vocês através da minha liderança. E eles responderam: olha, o que você está pedindo faz algum sentido, de bom coração, de boa vontade nós vamos dar a você. E aí estende uma capa no chão e as pessoas vão lá e espontaneamente, voluntariamente doam os brincos, algo de valor dentro dessa capa. Pode passar. E o peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam nos pescoços dos seus camelos. Eles eram tão ricos que até os camelos eram adornados. E aí começa um pouco da história triste. Gideão usou o ouro para fazer um éfode, né, que é um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, né, ele leva para a cidade dele, que é Ofra, e todo Israel então se prostitui, fazendo desse peitoral que ele fez, desse manto sacerdotal, um objeto de adoração. Ou seja, eles primeiro substituíram Deus pelo próprio Gideão. O Gideão falou assim: não, a mim vocês não vão adorar não, eu sei que eu sou homem, que eu sou pequeno, mas para não ficar aqui só nas minhas palavras, vamos tirar uma oferta aqui, e aí a gente vai constituir esse objeto para eu ter como lembrança, como memorial daquilo que Deus fez. Mas esse memorial acaba se tornando por objeto de adoração. E aí o texto continua: e veio ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Consequências daquilo que ele faz. E assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Começa agora a fazer um resumo da história. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Vocês lembram quantos anos Israel estava sendo assolada pelos midianitas? Alguém lembra do começo do capítulo 6? 7 anos, é isso mesmo. 7 anos eles foram sitiados, escravizados pelos midianitas, e Deus dá com Gideão essa paz de 40 anos. E Jerubaal, que é outro nome de Gideão, filho de Joás, retirou-se e foi para sua casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, não está contando de adotivo, e etc, né? E todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, assim, além das mulheres, ele ainda tinha concubina. O rapaz era ativo. Também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Continua, Pedrão. Percebam que a história faz um corte, faz só uma lembrança sobre Abimeleque. Abimeleque vai ser o próximo juiz que a gente vai contar a partir do capítulo 9. E aí volta para a história de Gideão. E Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesitas. E logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram em Baal-Berite como seu Deus,
ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que tinha feito por Israel. Amém. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos de coração, de mente aberta diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor venha mais uma vez ao sermos confrontados com a Tua palavra, a enxergarmos aquilo que em nós não tem sido perfeito, não tem Te agradado. O Senhor possa usar a Tua palavra para nos desafiar, para nos admoestar, para nos ensinar, mas também para nos consolar, para nos edificar, para nos abençoar. Te clamamos assim nesta manhã. Amém. No domingo passado, a gente estudou esse texto, apesar de ter terminado no versículo 28, e a partir dele a gente estudou um tipo de liderança. Que espécie de líder foi esse Gideão? E, recapitulando, a gente conseguiu discernir em Gideão algumas características diferentes dos outros juízes que o tinham antecedido. Todos os juízes anteriores são chamados, e isso é comum a todos eles, são chamados no tempo de crise. Momento de crise é o momento do nascimento, do surgimento, do chamado de novas lideranças. Por quê? Porque se estamos em crise, foi porque de alguma forma as lideranças anteriores falharam. Ou pela sua própria ausência, ou pelas suas escolhas erradas. Mas essa nova liderança não significa que uma nova pessoa esteja assumindo o poder. Pode ser que essa nova liderança seja uma descoberta do líder, das falhas que teve, e tomada de decisão e mudança de atitude. Davi talvez seja um dos mais icônicos reis de Israel, e que passa por um momento de crise, e que passa por um momento de arrependimento. Outros reis não se arrependeram, mas Davi sim. Mas nesse momento, o livro de Juízes se passa no momento em que Israel não está sob o reinado de ninguém. E o próprio livro de Juízes repete isso vez após vez, que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme lhe dava na cabeça. Cada um fazia como achava melhor. Falta unidade, falta compromisso, falta comprometimento desse povo. Esse povo que é separado, é liberto por Deus, passa 40 anos no deserto, e depois, sob a liderança de Josué, começa a conquistar essa terra. Josué morre, e esse povo parece que esquece de tudo aquilo que Deus fez. E aí começa uma sucessão de juízes que os libertam, e eles começam uma sucessão de escravidão. Lembra do ciclo que a gente sempre tem narrado de juízes? Apostasia, eles se afastam de Deus. Sofrimento, abatimento diante de alguma nação estrangeira, são escravizados. Depois disso eles se arrependem e começam a clamar e a buscar a Deus, e Deus levanta um juiz libertador que transforma e os liberta e os dá paz. Deus os liberta, os dá paz, e eles se afastam de novo. E aqui a gente encerra mais um ciclo de Gideão, já com a mesma mensagem. Gideão morre depois dos 40 anos e o povo se afasta. Mas percebam que Gideão e o povo não se afasta com sua morte. O povo começa a se afastar quando há paz, porque depois que ele guerreia, o povo diz: olha, você é o nosso líder querido, nós queremos que você reine sobre nós. Ele fala: não vou reinar sobre vocês, mas já que vocês estão felizes, vocês estão agradecidos por aquilo que eu fiz, então eu aceito receber de vocês um presente. O estilo de liderança, ou os passos da liderança de Gideão, que a gente estudou no domingo passado,
nos levam a crer que Gideão termina de uma maneira muito diferente da que ele começou a sua jornada. Lembre-se, quando ele foi chamado por Deus, ele sequer reconhece em si alguma capacidade. Capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: como assim, Senhor? Se o Senhor estivesse com a gente não estava sofrendo. E aí Deus responde para ele: não, vai, eu vou livrar Israel, no versículo 14, através das suas mãos, sou eu que estou te mandando. E aí ele responde e fala assim: Senhor, mas eu sou pequeno, minha família é pobre, a casa de meu pai, Manassés, é uma casa dividida, parte está de um lado, parte está do outro, eu não tenho importância nenhuma, as pessoas não vão me ouvir e não vão me seguir. E o Senhor mais uma vez toca, fala fortemente com ele, diz: não, é com você mesmo. Nós somos chamados a fazer discípulos. E é muito fácil talvez a gente se esconder, como Gideão se escondeu nesse momento, cuidando da sua própria vida. Quando Deus chama Gideão, ele está, esse texto é lindo, né? Ele está num lagar, que é o lugar de espremer as uvas, ele está malhando o trigo, ele está debulhando o trigo lá. Ele está escondido, o povo está sofrendo, é tempo de crise. E, no entanto, ele fala assim: olha, você é corajoso. Deus percebe nele essa atitude corajosa. Por quê? Porque apesar de ser crise, ele não parou, ele não se curvou, não foi para uma caverna e falou assim: então que o fim nos abata. Não, ele é um cara que tem senso de responsabilidade, que está produzindo sustento para sua família, e ainda que seja num local inóspito, ainda que seja num local difícil, ainda que tenha que ser escondido, ele vai produzir isso, ele vai correr atrás do prejuízo, como a gente diria numa linguagem atual. E Deus vê isso nele e fala: olha, eu escolhi você. E eu tenho pensado muito sobre isso e sobre a igreja, e sobre a missão da igreja nos nossos dias. Todos nós temos família, e talvez cuidar dela seja das maiores tarefas ou responsabilidades que a gente tem. Mas eu entendo que, uma vez convertidos, uma vez conscientes desse encontro com Deus que tivemos, cuidar da nossa família não basta. Trabalhar para se sustentar não basta. Sua vida não pode ser reduzida a isso. Sua vida não pode estar reduzida a ganhar dinheiro. Sua vida não pode estar reduzida a ter com que comer, com que se vestir e onde dormir. O propósito da vida de Gideão, e eu trago o propósito da vida dele para a nossa reflexão hoje, é muito maior do que isso. Claro, Gideão foi escolhido como um juiz, mas ele foi retirado de um lugar que não era um local de conforto, mas era um local onde ele estava fazendo alguma coisa. Os outros juízes que a gente estudou também estavam assim. Débora, a Bíblia diz que cuidava de sua casa. Ela era reconhecida como uma mulher temente a Deus e como profetisa em Israel, e Deus a levanta e fala assim: tenho mais, não basta você fazer isso. Porque hoje é um discurso muito comum que diz: não, eu sou alguém que tenho corrido atrás, estou cuidando da minha família, pago meus impostos, sou alguém. Mas olha, deixa eu te dizer, não deixe sua vida ser reduzida a isso. O que a vida de Gideão nos mostra é que nós podemos fazer mais. Mas falar: Deus não me chamou
para liderar nada, vírgula. Chamou sim. Ide e fazei discípulos. Se sua vida não está fazendo discípulos, e não precisa ser nada formal. Entendo que o discipulado em Jesus o discipulado em Jesus é parte que não consegue se separar da sua própria vida. O que eu quero dizer é o seguinte: se de fato você se encontrou com o Senhor e foi transformado por Ele, tudo que você faz passa a impactar. Está na hora já? Passa a impactar as pessoas que estão à sua volta. Você vai fazer discípulos com aquilo que você faz e da maneira que você reage e como você enxerga a vida. Eu trabalho num órgão federal e fui convidado algumas vezes para assumir uma posição de liderança, de coordenação dentro do meu trabalho. E eu, por diversas vezes, neguei, né? Falei, não. Estou num outro momento da vida. Eu tenho 3 filhos, eu já tenho a responsabilidade de liderar uma igreja, tenho a casa, tenho esposa e acho que não tenho condições de assumir mais essa responsabilidade. E aí eu vi, né, de quem estava me convidando, falou assim: poxa, mas a gente precisa de alguém mais velho. Imagina que frase legal para te incentivar, né? A gente precisa de alguém mais velho, como você, que já tem um pouco mais de experiência, né? Porque a maioria aqui são pessoas que entraram no serviço público há pouco tempo e que, enfim, são decisões muito sérias que a gente tem que tomar no dia a dia, e você colaboraria de uma maneira muito legal se você pudesse vir e liderar e reinar sobre nós, né? Usando aqui as palavras de Deus. E eu digo: não, meu querido, muito obrigado, mas realmente não tenho esse tempo para fazer isso. E passou-se, sei lá, um ano, a liderança foi trocada, veio de novo o convite. Passou-se outro ano, a liderança foi trocada e veio pela 3ª vez o convite. Aí dessa vez eu falei assim: bom, eu tinha o desejo de ir para outro lugar, tinha recebido esse convite, não fui. Eu falei: tá, eu vou aceitar então ser substituto, coordenador substituto. Eu não vou ser coordenador, eu aceito ser substituto. Mas porque de alguma forma eu estava entendendo aquilo como se fosse algo, como é que eu vou dizer? Algo que eu fosse fazer diferente do que eu já fazia. Mas na verdade, o que eu entendo e o que me chama a atenção é que a nossa disposição diante de Deus de ouvir o chamado e de aceitar a liderança é para fazer, na verdade, aquilo que a gente já faz, mas com o objetivo, eu não sei se objetivo, ou com a missão, ou com o alvo, de saber que a gente não está fazendo mais para quem nos chamou. A questão não é o que eu faço ou deixo de fazer no meu serviço, ou no seu serviço, ou na sua casa. Mas a questão é a quem você está servindo quando você está fazendo aquilo. Como você está servindo quando você está fazendo aquilo. Gideão estava cuidando de sua família e ele estava fazendo o máximo que ele podia com as suas próprias forças. Que bom, Gideão, você não está sendo recriminado
ou julgado, ou condenado por isso que você está fazendo. Muito pelo contrário, que bom que você está fazendo isso. Mas olha, a sua vida tem que ganhar mais sentido, e ela só ganha mais sentido se os seus objetivos forem maiores do que você mesmo. Quando você sair dessa bolha egoísta de cuidar de si, de cuidar de sua família, de cuidar daquilo que te importa, e passar a enxergar as coisas que você faz com motivos mais excelentes. Ser funcionário público se torna uma coisa excelente nesse sentido, porque o que nós fazemos não é para nós. As decisões que tomamos, os pareceres que fazemos, impactam milhares e às vezes milhões de pessoas. E se eu encarar aquilo como só uma forma de eu ganhar dinheiro, que miserável que eu sou. Claro, não vou falar apenas de funcionalismo público, apesar de na cidade em que vivemos, isso fazia parte da nossa vida. Mas isso reflete em tudo que você fizer. Eu já contei aqui algumas vezes, né? E até contei para os meninos esses dias no nosso discipulado, dos três, é uma anedota, né? De 3 pedreiros que estavam construindo uma capela, né? E você pergunta para o primeiro, o que você está construindo? Ele diz, eu estou construindo, estou levantando uma parede. Pergunta para o segundo, ele fala assim, não, eu estou construindo uma igreja. Aí você pergunta para o terceiro, ele fala assim, eu estou construindo a morada de Deus. Todos eles estavam fazendo a mesma coisa, mas cada um entendia o significado daquilo que estavam fazendo de uma maneira diferente. Eu acho que o primeiro desafio e a primeira lição de Gideão, que eu vejo para a nossa aplicação, é perceber que tudo aquilo que a gente está fazendo tem que ganhar um significado eterno. Cuidar dos seus filhos, sua vida conjugal, seu trabalho. Podia ser uma falsa humildade minha. Não, eu não quero, eu tenho muita coisa para fazer. Na verdade, era uma arrogância que dizia, olha, eu tenho coisas muito mais importantes do que ser chefe aqui de vocês. Eu sou pastor evangélico de uma igreja. E isso me lembra que eu fui ordenado ainda muito cedo, ainda solteiro. E logo após a minha ordenação, eu saí da igreja que eu estava e fui congregado numa outra igreja, mudei de cidade. E nessa outra igreja, simplesmente as ordenações feitas em outras igrejas não eram o quê? Reconhecidas, esse é o termo teológico, né? Não eram reconhecidas. E eu passei nessa igreja ali alguns anos, angustiado por dentro. Mas Senhor, o Senhor me chamou para eu ficar aqui e não fazer nada. E enquanto isso, na minha vida profissional, eu tinha mais de 100 homens para liderar, ainda nem casado, solteiro, com 20 e tantos anos de idade. E o Senhor falou assim, pastoreia esses. Eu fui colocado na divisão de transporte da empresa que eu trabalhava, e era um momento de euforia econômica no país, a empresa crescendo vertiginosamente, a ponto de botarem um cara de 20 e poucos anos para liderar esse departamento da empresa. E o Senhor falou no meu coração, falou assim, pastoreia esses que estão aí. E eu ouvia, parecia um confessionário no meu escritório, né? Eu ouvia história de traição, né? O cara que tinha deixado de atrapalhar porque tinha traído, o outro porque a esposa estava doente, tinha ficado em casa. E a liderança, como é que eu vou dizer, o roteiro de crescimento da empresa, assim, seja implacável, nos importa o lucro, nos importa fazer mais dinheiro com menos pessoas. E o nosso departamento só contratando gente, diminuímos a carga horária do trabalho dos caras. O cara do RH me olhava e falava assim, é inacreditável como é que eles deixam você fazer isso. E a ponto da gente fazer negociação de sindicato, né? O pessoal entra em greve. Eram caminhoneiros, gente, sabe esse povo que parou? Eram caminhoneiros do Porto de Santos. É isso mesmo. E eu não vou dizer empresa não, porque deixa pra lá.
Mas só suspender depois que eu sair de lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não tinha, o meu sonho de liderança, meu desejo, era, quero ser pastor, quero pregar, quero, botar os meus talentos. E ali eu estava ouvindo e ter a oportunidade de gerir aquelas pessoas e de abençoá-las e de ser abençoado com o exemplo delas. Eu me lembro que numa das greves, eu não sei se vocês têm ideia de valores, mas um navio parado por uma hora é em torno de $50 mil, $100 mil, dependendo da carga que ele está levando. E existem equipamentos que tiram e carregam os contêineres, né? São portêineres, né? E se esses caras parassem, eu não era líder deles, mas se esses caras parassem, tudo parava em volta, porque você não tinha nem como carregar, nem como descarregar o navio. E eles começaram a fazer uma greve. E eu lembro que eu fui ao meu chefe e falei assim, olha só, deixa que eu subo lá e eu converso com os caras e eu acho que eu convenço eles a sair da greve. E isso aconteceu. O que eu quero dizer é que eu não sei onde você está plantado. Você pode estar plantado num trabalho que aos seus olhos não tenha tanta importância, mas você pode dar significado àquilo que você faz se você entender o propósito eterno naquilo que você está nas mãos para fazer. O trabalho se torna semente de Deus quando você o encara dessa forma. E Gideão, com muito temor, vamos continuar a história dele, né? E Gideão, com muito temor, ele aceita, ele prova a Deus 1, 2, 3, 4 vezes ali nessa guerra. Senhor, mas sou eu mesmo, eu sou pequeno, eu não sou importante, eu sou pobre, minha família não tem mais. O Senhor falou assim, não, mas eu, não é, Gideão, deixa eu te falar um negócio, você não vai fazer por você vai fazer porque sou eu que estou fazendo. E se você entender que sou eu que estou fazendo, não importa quem você seja, importa quem eu sou em você, através de você. Porque eu vou abençoar os outros através de você. As pessoas vão olhar, pô, mas esse aí não é o Gideão que não é, que é daquela família. Como é que é o mesmo nome? Ele é filho de quem mesmo? Joás. Pô, Joás é de quem? É dos Abiesritas. Abiesritas da onde? Eu sei lá da onde. Não importa. Quando nos enxergarmos como vasos, né? E não como éfodes, e não como algo que tem que brilhar, aí a gente vai fazer. E aí Gideão faz, e a história é linda, né? E Deus vai dando estratégia para ele. Ele vai lá e a primeira coisa que ele constrói, a primeira coisa que Gideão faz é construir um altar. É o versículo 24. Ele tem um encontro com o anjo, ele oferece uma refeição ao anjo, né? Ele ainda está na dúvida se o anjo é ou não é. Quando ele põe a refeição, o anjo toca, tudo aquilo é queimado. É uma história mística, assim, maravilhosa. Aí você fala assim, eu não vivi nada disso na minha vida. A gente começa a achar que as coisas na nossa vida são naturais, mas a nossa saúde é um dom, a nossa segurança é um dom no país que vivemos, né? É um presente. E aí ele faz um altar ao Senhor. E aí ele recebe uma ordem. A primeira missão dele é derrubar os altares estranhos que estão na família dele, na casa dele. Ele falou, você está aí, você está lutando, você está fazendo o que pode para ser sustentado, mas tem coisa errada, tem coisa que precisa ser mudada, tem altar que precisa ser destruído.
isso nos faz olhar para nós mesmos e identificarmos na nossa vida aquilo que a gente tem, em quem a gente tem confiado, a quem a gente tem adorado, se prostituindo. O termo é forte, né? Deus chama de prostituição. A gente fica até meio constrangido de ler, né? Prostituição, meu Deus do céu. E a gente se prostitui diante de outros deuses. Deus é um Deus ciumento, que quer a Ele a adoração. Desculpa, eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas se o centro da sua vida não está em Deus, você está em prostituição. É o que a Bíblia fala. Ponto, acabou. Você pode pagar seus impostos, você pode estar trabalhando, você pode estar sustentando, você pode ser um cara do bem. Pô, sou um cara do bem, é da moda falar isso também, né? Eu sou um cara do bem, sou um cara pela família tradicional. Eu não vou nem complicar mais a história. Eu sou um cara assim, correto. Mas Deus e você sabem os altares que você tem feito na sua vida e a quem você tem adorado de verdade. Se é a si mesmo, aos seus talentos, às suas posses, às suas capacidades, às suas conquistas, né? Criado memórias das coisas boas que você faz para adorar, né? Vou botar aqui o meu diploma para poder adorá-lo, né? E Gideão, então, a primeira missão dele é destruir esse altar que está em casa. Falou assim: você vai liderar Israel, mas vamos consertar sua casa primeiro? Vamos fazer um concerto com você? Vamos nos organizar? Olha, eu vi que você é alguém que está disposto, que não está escondido, não está com preguiça. Eu vi que você não reconhece em si mesmo as capacidades. Que bom, é isso mesmo. Sou eu que vou fazer através de você. E para começar, vamos arrumar a sua casa. Então vamos pensar a respeito disso. E depois que ele derruba o altar estranho que está na sua casa, ele constrói outro altar. Mas aí já é um altar para a sua família. Ele fala assim: eu tive o meu encontro, construí o meu. Agora eu estou construindo aqui um altar para que a nossa família inteira possa servir ao Senhor. E aí você mexe com o status quo da coisa, né? Está todo mundo acomodado de um jeito, está todo mundo vivendo, está tudo tranquilo. Quando você chega e dá essa sacudida, fala assim: o que a gente está fazendo está errado. É difícil mudar o que a gente faz de errado, né? A gente é acostumado a fazer de um jeito. Estou sendo desafiado nessa parada aí. Faz só uns 40 anos, 40 não, tirando o tempo que eu vivi na casa dos meus pais, então sobra uns 20, que eu, com a liberdade que tenho lidado mal com o meu corpo. E isso tem gerado consequências para mim agora. Os irmãos têm acompanhado. E isso é algo que ao mudar em mim mesmo, isso me faz mudar, isso faz mudar com toda a lógica da minha própria casa. O jeito que eu fazia as coisas, o jeito que eu me alimentava, as horas que eu me alimentava, do que eu me alimentava, gerava e gera consequências para todo mundo que está à minha volta. E ao tomar essa decisão, eu falo assim: não, agora eu vou mudar, tem toda uma inércia em volta. Eu falo assim: não, mas espera aí, a gente aprendeu a viver, a gente gosta dessas coisas que a gente fazia antes. Eu falo assim: mas está errado. Isso é um exemplo pequeno, eu sei. Numa igreja hoje toda fitness, eu me sinto exceção, mas isso tem gerado consequência. Mas agora estamos juntos na mudança, né? Agora... Mas Gideão então vai e muda sua casa. Ele tem o seu encontro, ele reconhece sua pequenez, ele recebe a missão. A primeira missão é: muda sua família, muda sua casa. Ok, ele muda sua casa.
E aí ele fala assim, bom, agora você mudou sua casa? Agora sim, agora você vai chamar pessoas para colaborarem com você. Agora você vai chamar pessoas que vão te seguir. Agora a gente vai para a guerra mesmo. E aí ele começa a convidar as pessoas. Fala, vamos todo mundo junto comigo, vamos lá. E aí, o que ele fez, a mudança dele foi tão espantosa, né? A coragem dele de derrubar um altar que todo mundo estava acostumado ali. Ele falou assim, não, pô, esse cara é verdade, acho que a gente precisa segui-lo. E aí eles juntam uma multidão em volta dele. Mas na multidão que foi em volta dele, tinha um monte de gente que estava indo em volta dele só porque estava indo na onda. Não estavam indo junto com ele, no mesmo propósito que ele. E aí Deus falou assim, agora tem muita gente aí. Ela falou, não, Senhor, mas peraí, os caras do lado de lá tem 120 mil. Aqui a gente só tem 30. Como é que tem muita gente? O Senhor tem alguma coisa errada. Já tem 4 do lado de lá para cada um de nós. Não, tá de bom. Estava querendo chamar mais alguns até. Tem muito. Faz o seguinte, manda embora os medrosos, os que estão com medo. Quem é que vai para a guerra e está com medo, Senhor? Tá bom, essa aí é fácil mandar. Os medrosos podem ir embora. Não vai ninguém, né? Vão embora 20 mil. 20 mil! 20 mil que estavam ali, que diziam que estavam com ele, que iam para a guerra, mas que na primeira dificuldade iam abandoná-lo. E aí, imagina você gerir um exército treinado, comissionado, armado, já é difícil. Você imagina você gerir as pessoas que na primeira dificuldade vão embora. Olha que dificuldade de liderança ele tinha. E aí ele fala, pô, Senhor, agora tá bom, 10 mil, a gente vai lá e vai destruir todo mundo. Ele fala assim, não, ainda tem muita gente, porque se eu der essa vitória para vocês, vocês vão achar que foram vocês de novo. Então, vamos lá beber água. Desce todo mundo ali para tomar água. E aí você vai separar as pessoas. E quando ele está separando, ele não sabe ainda com quem ele vai. Então ele começa a separar, né? E aí, fala só, quem se ajoelhar para beber a água, tudo bem, mas quem ficar de pé e só beber água na mão, lambendo, esses você separa num canto. E dos 12 mil, 10 mil que tinham ali, 300 ficaram de um lado e 10 mil do outro. Ele falou, beleza, os 10 mil estão aqui comigo, 300 valeu, muito obrigado, vão embora, porque agora, né, eu vou ficar com esses aqui. Não, você vai ficar com os 300. Se sou eu falo assim, beleza, eu também estou indo com esses 10 mil, porque agora quem tem medo sou eu, e só com 300 não dá, não vai rolar. E aí, é claro, ele tem medo de novo. Fala assim, eu sei que o Senhor me chamou, eu me lembro do encontro com o anjo, eu me lembro do milagre que foi, me lembro do novelo, né, do pano que eu botei, e o Senhor falou que eu pedi que ficasse ele seco e tudo molhado em volta, o Senhor fez. Antes, na verdade, eu pedi que ele ficasse molhado e tudo em volta seco, o Senhor fez também, o Senhor me aturou, mas só com 300 eu não sei se vai dar certo. Mas eu não tenho coragem nem de orar isso. Aí ele falou assim, Gideão, eu conheço seu coração. Eu me lembro muito da palavra que o Adriano deu sobre isso. Vai lá, você não precisou nem me dizer que está com medo, desce. Lembra que Israel estava acuado, e naquele tempo, só naquele tempo, né? Quem não tinha dinheiro morava nas montanhas, né? Hoje a gente chamaria de favela, mas eles moravam em cima, e a parte de baixo, que era o vale, que é onde você consegue produzir, que é onde você consegue ter colheita, era dominado pelos outros. Então eles estão na parte de cima, sitiados, vivendo em caverna, tentando fazer agricultura no pedaço que eles conseguissem. E aí Deus fala para ele, desce, vai lá e chega perto do arraial deles, já que você é medroso, leva o teu servo contigo, leva a cura contigo, e ouve o que eles estão falando. E ele chega, e aí tem um soldado contando um sonho para o outro. Que lindo isso, né? E aí um soldado diz para ele assim, olha, eu tive um sonho essa noite, estou incomodado. Um pedaço de pão de cevada vem rolando e passa por cima do arraial e destrói tudo e põe de cima para baixo. Aí o outro soldado fala para ele, isso não é senão a espada de Gideão que vai dizimar toda a gente. Fala assim, gente, é isso mesmo? Né? Tem 2 soldados no meio de 120 mil que estão sonhando comigo aqui, que tem só 300 aqui em cima, e que a gente vai vencer. Aí Gideão fala assim, agora é conosco, agora vai. E aí ele manda todo mundo pegar a espada, não é isso? Ele fala assim, agora a gente vai vencer, nós vamos pegar essa espada e o braço vai ficar doído de tanto que a gente vai matar a gente. Não é. Cada um pega uma tocha e um vaso vazio. Eu falo assim, meu Deus do céu, que estratégia maluca. E olha, do jeito que eu fizer, vocês façam também. E aí ele rodeia o arraial, é de noite, é perto da meia-noite.
Imagina, se os caras já estavam com medo, perto da meia-noite, levando um monte de gente, né, quebrando um vaso, e aí eles têm aquela grande vitória. Se tinha medroso no meio dos 32 mil, tinha medroso no meio dos 120, né? E aquele povo é todo desbaratado, a espada de um vai contra o outro. E aí Gideão está ali, nessa liderança, ele começa a perseguir, ele fala assim: agora nós vamos atrás deles. E aí ele toca a trombeta, chama outras tribos para ajudar, eles começam essa perseguição, e eles vão destruindo durante a guerra, e o Senhor mandou que eles destruíssem, certo? E o que Gideão faz? Me parece que nesse momento há a mudança no coração. Nesse momento, Gideão começa a gostar da coisa. Ele fala assim: pô, eu estou liderando mesmo, eu sou o cara dessa parada. E aí ele passa por 2 cidades. A gente conversou no domingo passado. Ele pede ajuda para essas 2 cidades, Sucote e Penuel. E as pessoas dessa cidade falam assim: cara, eu vou dar ajuda a você. Você tem mal 200, 300 contigo aí, com fome. Quem é você? Eu sou parceiro dos midianitas aqui, que já dominam a gente há tanto tempo. E aí Gideão está ali, né, cheio da ira, da raiva, fala assim: ó, só me aguarda, quando eu voltar vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Para encurtar a história, realmente hoje, para encurtar a história, Gideão começa a olhar para si e ver em si a própria capacidade de liderar. Isso me lembra que o desafio de liderar em nome de Deus, ou de liderar qualquer coisa, não é apenas começar essa coisa. A gente falou isso no domingo passado e eu repito: é terminar isso bem. Começar bem é fácil, lembra? Ele chama Gideão fala: não, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não tenho força. Não, eu vou contigo, eu vou. Mas aí chega um momento em que você olha para si mesmo e fala assim: quer saber? Eu acho que eu estou podendo mesmo, que eu sou o cara. E ele começa a ultrapassar os limites daquilo que Deus mandou ele fazer. Quantos reis depois de Gideão, quantos juízes depois de Gideão caem na mesma dificuldade? Então, meu querido, se a gente está olhando para si e encarando esse texto com um olhar voltado para nós mesmos, e a gente fala assim, e a gente percebe: não, Senhor, é verdade, eu preciso me reconciliar, eu preciso derrubar os altares, mas eu também preciso terminar bem aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E infelizmente Gideão não termina assim. E aí ele, da sua própria cabeça, destrói essas 2 cidades que não tinha que fazer. E pior, quando ele destrói essas 2 cidades, ele está tão cheio de si que ele faz aquilo que a gente leu no final. Ele diz: olha, eu não vou ser rei sobre vocês não. Ainda tinha algum temor, mas já que vocês são agradecidos, deixa eu recolher uma oferta aqui, que é para mim mesmo. Me deem um pouco do que vocês ganharam. E ele ensina o povo a tirar de Deus a glória. Se havia alguém que merecia, ou a quem deveriam eles ofertar os despojos, era o próprio tabernáculo do Senhor. Era assim que Moisés fazia: me tragam daquilo que vocês receberam dos egípcios e vamos construir o altar do Senhor. Gideão diz: não, me tragam do que vocês têm e me permitam construir um éfode sacerdotal. Me permitam, já que eu sou o líder de vocês, viver de uma maneira que represente essa liderança, que vocês possam olhar e falar assim: aquele é o nosso líder, ele é alguém que a gente deve invejar, ele é alguém que a gente deve querer chegar onde ele está. E Gideão faz essa coleta, e aí ele constrói esse manto sacerdotal, que a Bíblia não fala se ele usou, se ele não usou, mas diz que ele leva para a sua cidade natal, e a cidade natal dele passa a ser um lugar de peregrinação. Tudo que Deus não queria, eles voltam a fazer de novo. Fala assim: não, mas aqui é o lugar, vejam, esse aqui é
é o éfode, é o manto daquele que nos liderou, que nos libertou dos midianitas. O que Deus tinha falado expressamente? Falou assim: olha, vai ser com poucos, porque é para mostrar que sou eu que estou fazendo. E Gideão sucumbe na sua arrogância, sucumbe na sua presunção, na sua prepotência, ao esquecer-se do quão pequeno ele era. E ele não só peca, como, lembra o que ele tinha restaurado primeiro, depois de si? Ele restaurou sua família, ele restaurou o altar da sua família. Lembra que o versículo diz? Que ele peca sua família e depois todo Israel após ele. Ou seja, nós vamos fazendo discípulos, seja para o bem ou seja para o mal. Aquilo que você vai fazendo vai contagiando as pessoas, ou contaminando, talvez melhor dizendo, para o mal. E as pessoas então começam a invocar Baal Berit. Baal Berit significa o Senhor do concerto. É para desprezar Deus mesmo, né? Você despreza o concerto, o pacto feito com o Senhor, e vai atrás de um Deus pequeno. E aí Gideão fala assim: bom, é o seguinte, como eu sou um cara muito poderoso, não me bastam uma nem duas, eu preciso ter várias mulheres e vários filhos. E talvez isso não me baste ainda, é melhor que eu tenha uma concubina, porque eu sou um cara que viajo. Então, já que eu viajo e não vou ficar levando as mulheres comigo, então eu vou ter mulheres onde eu for. E a gente termina essa história dessa maneira triste, dessa maneira amarga, né? Um homem que começa bem e termina mal. Qual é o desafio da nossa caminhada? Mais do que começar bem, meu querido, é terminar bem. Se para isso você tiver que abrir mão de receber presentes, abra mão. Se você tiver que abrir mão de outras mulheres, da sua virilidade, abra mão. Melhor é o pouco com o Senhor do que o muito sem paz. Que Gideão nos ensine a liderar, não ultrapassando os limites daquela missão que o Senhor nos deu. E que a gente seja sensível à voz do Espírito Santo para saber que tipo de altar precisamos derrubar, que tipo de altar precisamos construir, que tipo de exemplo nós precisamos ser e que tipo de não precisamos dar aos convites que temos recebidos e as oportunidades que têm aparecido, porque elas podem ser caminho de morte. E que a gente não faça perder tudo aquilo de bom que Deus nos fez, Deus nos usou. Amém. Amém.